Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Nilce Araújo Fernandes, estou aqui para fazer o nosso Chá das 5, como toda quarta-feira, às 5 da tarde, aqui pela TV Zen, pela página Holística Terapias e pela página do Espaço Mahadeva no Face. Depois essa gravação vai ficar disponível também no Instagram pela TV Zen. Você já preparou seu chá aí? Eu tô com minha água geladinha aqui. Então sejam muitíssimo bem-vindos. O tema de hoje é maravilhoso. Nós vamos falar da nossa ligação, da nossa conexão entre mulheres, entre mim, a minha mãe, a minha avó, minha bisavó e todas as minhas ancestrais. Então, essa conexão, essa ligação, ela é extremamente sagrada e nós vamos conversar sobre ela aqui. Já tem gente chegando aí, então eu quero um olá para ver quem que está aí interagindo comigo, por gentileza. Então, ó, é uma visão sistêmica sobre o nosso útero, a nossa porta de entrada no planeta Terra. Muito sagrado. Então, vamos falar sobre a ligação sistêmica entre nós e a nossa ancestralidade feminina, entre nós mulheres, e a nossa ancestralidade feminina através desse órgão sagrado que é o útero. Então, estou esperando o pessoal começar a dar um olá para dizer que está aí. Quem que já está aí, coloca um olá aí para mim, para a gente começar essa conversa tão linda sobre a vida e dar a vida. Bom, já tem 2 pessoas curtindo aí. Dá um oi aí para mim para eu saber quem que é, gente. Faz favor. O que uma aquariana não gosta de ficar falando sozinha. A gente gosta de conversar, interagir com as pessoas. Então, gente, vão falando aí um olá, para a gente ver quem que está aí no nosso Chá das 5. Essa live vai ficar gravada, como vocês já sabem, mas é sempre bom a gente conversar aqui ao vivo com o pessoal que gosta de assistir as nossas lives. Bom, eu gostaria de começar então falando sobre o órgão físico, o útero, né? Então, primeira coisa, o órgão físico, o útero, que é o receptáculo do óvulo fecundado, que vai virar um futuro bebê, um ser humano. O útero, então, ele é um órgão que fica no baixo ventre e que é através dele a porta de entrada do ser humano no planeta Terra, dos mamíferos, né, no planeta Terra. E como todo órgão físico que nós temos, ele não é apenas físico, ele também é etérico. Nós temos todos os nossos órgãos duplos. Nós temos o órgão físico, palpável, e o órgão etérico, energético. Como assim, Nilce? Assim, ó. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que amputaram perna ou braço, né, alguma parte do corpo, e tem sensibilidade nessa parte. Ou coça, ou dói. Como que pode doer um braço amputado? Como que pode coçar uma perna, um pé amputado? É porque o órgão etérico ainda está presente.
Às vezes, o órgão etérico está presente e está saudável na sua energia, na matriz energética desse órgão. Às vezes ele não está saudável, e mesmo ele tendo sido retirado, amputado, ele continua doente e pode ser tratado. Então, o nosso corpo, ele tem o corpo físico e o energético. E todos os órgãos que nos compõem como corpo também têm a sua contrapartida energética. E existe uma ligação intensa, uma troca intensa de energia entre esses dois veículos, porque são veículos, né? O corpo físico e o corpo energético são veículos da nossa existência. Então, falando do útero, olha que coisa mais linda. As mulheres têm a capacidade incrível de trazer ao mundo seres humanos, né, a partir da fecundação. Então, o homem ele tem uma parte importantíssima, porque ele fecunda a mulher, mas a mulher carrega no ventre dela por 9 meses. Ela nutre, ela colhe, ela dá forma, ela dá um aconchego completo e total a esse novo ser que está chegando. Então, assim, os óvulos, eles são liberados pelos ovários e chegam até o útero, mas no caminho eles podem ou não ser fecundados. Então, quando eles chegam no útero, os óvulos já estão fecundados ou não. Se o óvulo não foi fecundado pelo espermatozoide, então ele vai ser liberado na próxima menstruação. Caso tenha sido fecundado no caminho para chegar no útero, um óvulo ou mais que um, eles vão proceder à nidação, eles vão colar na parede interna do útero, onde eles vão se nutrir e se desenvolver. Aí vai ter a placenta, vai ter o cordão umbilical, toda aquela história do desenvolvimento fetal dentro do útero. Agora, uma coisa muito incrível que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o seguinte: imagine só, se o bebê que está nascendo, que está crescendo dentro de um útero, for uma menina. Olha que interessante. Os ovários da menina, eles são formados ali, no corpo, dentro da barriga da mãe. Todos os órgãos são formados ali, inclusive os ovários dessa menina. E quando ela nasce, os ovários já têm todos os óvulos, que ainda estão verdinhos, não estão maduros, todos os óvulos que ela vai liberar durante a vida toda dela, a vida fértil dela, quando começar, lá pelos 12, 13 anos, com a primeira menstruação. A cada mês, um óvulo, 2 óvulos são maturados e liberados para uma possível gestação. Mas essa menina que está dentro da barriga da mãe, dentro do útero materno, com os seus óvulos sendo formados, imagine que um desses óvulos, quando essa menina for adulta, poderá ser fecundado e dar origem a um outro ser. Então, oi Edna, boa tarde, que bom que você já está aí, você está sempre aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Então, Edna, eu estou dizendo o seguinte: uma menina que nasceu do útero materno, já com os óvulos formados, com os ovários formados, com todos os óvulos dentro da barriguinha dela, nos ovários. Quando ela ficar moça e vier a engravidar, imagine que aquele óvulo já estava dentro dela quando ela era um feto na barriga da mãe. Então, olha que coisa mais linda, né? Vou pegar o meu exemplo. Eu
sou mãe. Quando a minha filha estava dentro do meu útero, dentro da minha barriga, os óvulos dela foram formados dentro dos ovários. Então, hoje, que ela é uma mulher adulta e já teve uma filha, ai que lindo isso! Essa menina já estava dentro de mim, a minha neta. Hã? Como assim, Nilce? Assim, eu estava grávida, quando estava grávida da minha filha Beatriz, os ovários dela, todos os órgãos dela foram formados dentro da minha barriga. Ela nasceu perfeitinha, prontinha, como todos nós nascemos, perfeitinhos, completinhos, né? A maioria, pelo menos. E a minha filha, então, claro que nasceu com os ovários, com os óvulos lá dentro. Um desses óvulos que nasceu com a minha filha, que estava dentro da minha barriga, estava na barriguinha dela, foi fecundado agora, ela moça, e ela teve uma filha. Então, imagine que aquele óvulo que foi fecundado, deu origem a Júlia, minha netinha, já esteve dentro da barriguinha da minha filha, dentro da minha barriga. Então, gente, isso daí é uma coisa tão incrível, tão sagrada, que esta é a ligação física e energética entre todas as mulheres de uma família. Da bisavó para a avó, para a mãe, para a filha, para a neta, para a bisneta. A gente vai se conectando assim através do útero. Então, uma mãe, quando gera uma filha, também está gerando a neta, a bisneta. E nós, então, assim, perpetuamos a nossa espécie na Terra. Ah, mas e com o menino não é assim? Não, com o menino é um sistema diferente. Porque as gônadas masculinas, né, os órgãos genitais do homem, eles produzem espermatozoides diariamente. Então, os espermatozoides que são utilizados para a fecundação da mulher, eles são todos os dias formados. Eles são sempre jovens, sempre novos. Enquanto que os óvulos das mulheres têm a mesma idade delas. E por isso que a gente agora, né, como sociedade, nós estamos tendo filhos cada vez mais tarde, a mulher, né? E aí, então, nós temos alguns riscos, porque a partir de certa idade, então os óvulos já ficam mais velhos, então oferecem algum problema maior de incidência de problema de saúde. Aí a Edna diz, só tive filhos, minha filha é filha do coração. Você só teve filhos homens, é isso, Edna? A sua menina é do coração? Então, a sua menina, ela também veio de um útero materno, da mãe biológica dela, né? Então, essa conexão entre mulheres na sua filha existe no coração com você, Edna, no útero com a mamãe biológica dela, né? E o nome da nossa live é Do Coração ao Útero. Porque nós, mulheres, temos uma característica muito interessante, Edna. Nós somos movidas pelo sentimento, pelo coração. Em segundo lugar, nessa ordem, pela intuição, aqui, ó, mais rápida do que o raciocínio. E em terceiro lugar, pela razão, pelo pensamento. Nós, mulheres, temos esses três comandos para a gente poder tomar decisões na vida, para a gente poder ver o que a gente quer, por onde que a gente vai, qual caminho seguir, né? Então, assim, nós temos que assumir a nossa feminilidade, o nosso ser mulher, e estar em consonância com o nosso jeito de ser no mundo, para a gente poder tomar as melhores decisões. Então, lembrando que a ordem é sempre essa. Primeiro, seguir o coração. Os homens são diferentes. Eles seguem primeiro a razão. Estão certo eles. No ser masculino. No ser feminino, a gente segue primeiro o coração. Como somos seres complementares, os homens e as mulheres, a gente não pode querer imitar os homens nisso
e virarmos racionais. Não, deixa o homem ser racional, em primeiro lugar. Nós, mulheres, vamos nos guiar pelo coração, pela intuição e depois pela razão. As três coisas, não vamos soltar nenhuma, tá? Essas três coisas nessa ordem fazem com que a gente tenha certeza do que a gente quer. Né? Algumas mulheres utilizam só a intuição, né? E onde fica a razão? Onde fica o coração? Né? São decisões que não são muito bem tomadas. Algumas mulheres usam só a razão e querem ficar iguais aos homens. Fica difícil, porque nós mulheres somos muito intuitivas e somos coração. Nós somos cuidadoras, nós somos afetivas, não dá para ser diferente. Então, é um aprendizado muito interessante que eu também estou fazendo agora. Então, vamos lá. Primeiro, o coração, sentir como é que é aqui dentro. Segundo, a intuição, porque a intuição é um saber muito mais veloz, muito mais rápido e muito mais certeiro do que a própria razão. E a razão em terceiro lugar, porque a razão é o raciocínio, a comparação entre os dados, é aquela questão lógica, que também é absolutamente necessária. Mas só depois que a intuição falou e só depois que o coração apontou a direção, tá? Então, estamos ainda falando do útero materno, né? O útero que nos conecta às nossas mães, avós e a todas as nossas ancestrais. Quando a gente recebe a gente recebe a vida por esse grande portal que é o útero. É onde a gente tem a nossa entrada na Terra, aqui no planeta, na nossa existência. Então é absolutamente sagrado. Algumas mulheres, por alguns problemas de saúde, precisam tirar o útero. E isso daí geralmente é muito doloroso e precisa de muito tempo para a mulher se recuperar, física e psicologicamente. Porque o útero é o órgão do feminino, o mais representativo de ser mulher no mundo. Então, quando ele é retirado, a mulher se ressente muito mesmo. Nem só porque ela não vai poder ter mais filhos, mas porque isso daí é uma grande violência contra ela. É claro que essa cirurgia é feita, né, a histerectomia, quando é uma indicação médica e a mulher corre risco se ela não fizer. Então, absolutamente necessária no caso de uma indicação. Só que, como eu falei para vocês, os nossos órgãos são físicos e etéricos. Então, às vezes, o órgão retirado, como o útero retirado, ele ainda não está saudável, mesmo no etérico. Então, pode exigir um tratamento vibracional. Pode ser com reiki, com florais, com cromoterapia. Então, tem várias terapias vibracionais que podem harmonizar as vibrações de um órgão doente que foi retirado, tá? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês. Quando a gente pensa em órgãos do nosso corpo, ou a gente pensa no nosso corpo aqui na Terra, eu já falei isso em várias lives, ele é feito de memórias. E o nosso útero faz parte desse corpo e ele guarda as memórias da nossa ancestralidade. Então, se eu tenho, por exemplo, muita dificuldade na minha menstruação, eu sofro muito, tenho hemorragia, eu vou parar no hospital, tenho que tomar injeção, porque tenho muita dor, esse tipo de coisa. Em geral, é uma dificuldade muito grande que a mulher tem quando ela tem esses sintomas de ser mulher como a mãe dela foi. Então, nós precisamos olhar com muito cuidado, muito carinho
quando a mulher tem problemas femininos, assim, relacionados ao útero, porque, em geral, é uma dificuldade com o ser mulher como a mãe dela foi. Porque o corpo, ele guarda as memórias e responde a elas, né? Estando com o órgão físico ou tendo sido retirado. As memórias não são retiradas quando a gente tira um órgão. Elas continuam ali, a gente continua sofrendo dos mesmos males, se não tratar, né? Existe tratamento para tudo isso. O tratamento não é só físico, ele é vibracional. Então, as memórias que são depositadas no útero, elas não são memórias só nossas, da nossa vida deste corpo. São memórias que a gente traz das nossas ancestrais. Então, se na nossa família tem um histórico de mulheres com dificuldade no feminino, dificuldade para engravidar, dificuldade no parto, alguma mulher da nossa ancestralidade que tenha morrido no parto. Então, essas memórias vão ficando e a gente às vezes sofre sobre coisas que aconteceram no passado que a gente nem sabe, que nem chegou nas histórias de família, que até foram segredos e não foram contados. Não interessa, pode chegar até nós. Então, por exemplo, eu venho de uma família que eu tenho 3 irmãs, então somos 4 mulheres, né? Teve outros filhos que não nasceram, mas que a gente conta, mas que nasceram e cresceram, estamos todas aí ainda até hoje, graças a Deus, somos 4 filhas, né? Se tivesse havido algum problema muito grave na nossa ancestralidade, em relação ao feminino, pode ser que uma de nós 4 tivesse, não foi o caso, né? Mas tivesse desenvolvido alguma doença, alguma patologia no útero, nos ovários, né? Não aconteceu, mas poderia. Não precisava pegar todas, mas aquela mais suscetível, ou aquela que se conectasse de alguma forma com aquela ancestral que teve esse problema anteriormente. E é por isso que a gente fica doente, né? Muitas vezes não começa em nós uma doença. Muitas vezes a gente traz do passado da nossa família. É muito mais comum do que a gente imagina, tá? Tudo bem, Edna? Alguma observação aí? Eu tô vendo que a minha cachorra Bebel tá cavando um buraco no quintal. Vocês sabem por que as cadelas abrem buraco no chão? É instintivo, porque elas acolhem os filhotes no buraco no chão. Veja que a minha cachorra, as minhas cachorras, a Baby e a Bebel, elas são castradas, então elas nunca cruzaram, elas nunca tiveram bebês, nunca terão, né? Infelizmente a gente tem que fazer isso se a gente quiser ter os cães com a gente. E mesmo assim o instinto é tão forte que elas cavam um buraco no chão, como se elas estivessem ali, né, arrumando o lugar para acolher os filhotes. Mesmo que eles não venham, isso está nelas, né? Os machos não fazem buraco, as fêmeas fazem, né? Então, assim, os mamíferos, eles têm os códigos deles, que são genéticos, que vêm sendo transmitidos pelo campo morfogenético de cada espécie, né? E o do ser humano não é diferente. Nós temos também muitas informações transgeracionais que nos chegam e que passam através de nós, mesmo que a gente não fale, mas passa para as próximas gerações e elas respondem a esse histórico que a gente tem, né? Então, assim, algumas vezes, para além das histórias que estão registradas no DNA, você ama os gatos, Edna? Eles também têm, né? A ancestralidade deles.
Então, eu estava dizendo que não apenas o nosso DNA e o campo morfogenético traz essas informações das histórias, como também as famílias contam histórias, né? Então, nossa, é muito comum, já vi muito, né? As tias, as avós, as mães contarem sobre as tristezas que as mulheres viveram, com os partos que foram sofridos, com as crianças que não nasceram, com crianças, mulheres que tiveram que ser excluídas da família, porque se uniram a companheiros que a família não aprovava. Então, todas essas histórias que vão sendo contadas, elas também ficam no nosso inconsciente e elas também acabam reverberando nas próximas gerações. Então, o que nós temos que fazer com essas histórias todas que a gente escutou na nossa infância, que nos chegou de uma ou de outra maneira? O que fazer com essas histórias? Trazer essas histórias para o nosso coração e dizer conscientemente: eu acolho essas histórias de família no meu coração e peço licença às minhas ancestrais para eu fazer um pouco diferente. E libera essas histórias, para você não ter que repeti-las, para você fazer o seu caminho e não inconscientemente sair repetindo as histórias de família, que geralmente não são histórias tão felizes, né? Então, tem jeito, sim, da gente se desconectar das histórias de família. E a gente deve se desconectar dessas histórias, porque, afinal, nós somos hoje mulheres diferentes daquelas que foram as nossas ancestrais. Nós vivemos em um mundo completamente diferente do delas. Nós vivemos no século XXI e não precisamos repetir histórias tristes que as nossas ancestrais viveram. Então, quando eu falo aqui no tema da live, que é do coração ao útero, eu gostaria de propor daqui a alguns minutos, para quem está aqui, parece que é só a Edna, né? Então, eu e você e eu, Edna, nós vamos fazer uma meditação que vai conectar o nosso coração ao nosso útero. Esteja ele no nosso corpo ou não. Então, eu convido as pessoas que vão assistir essa live no futuro também, além de nós duas, né, Edna, a fazer essa meditação para a gente se conectar à nossa parte mais representativa do feminino em nós, que é o nosso útero. O útero é o segundo coração da mulher. O primeiro é esse aqui, que bombeia o sangue, né? Se ele para de bater, a gente fica inconsciente na hora, acabou, não precisa. Tchau! E o útero é o nosso segundo coração. Então, quando a gente faz meditação e se conecta com o próprio coração, agora, a partir de hoje, nós vamos aprender a conectar com o coração e com o útero. E eu vou ensinar para vocês um segredo absolutamente incrível que eu descobri em mim, da gente saber quantos filhos a gente gerou nesta vida. Alguns não nascem. Por um motivo ou outro, a própria natureza expele aquele óvulo fecundado que não vinga, que não vem a termo. Então, a mulher pensa que ela menstruou, mas na verdade ela abortou. Isso é absolutamente comum, é possível, e quase todas as mulheres passam por isso e não ficam sabendo. Mas é importante a gente saber, porque a gente pode acolher no coração aquela criança que não foi vista, que não foi reconhecida. Mesmo que um óvulo fecundado fique por apenas um dia no útero e depois a natureza descarta, ele sai num sangramento, ele é contado como um filho nas leis da vida. Então a gente precisa acolher esse filho,
talvez até dar um nome para ele, se a gente achar necessário, e trazer no coração aquele número. Por exemplo, uma mulher que teve um filho, né? Ela criou esse filho, belezinha, mas ela não soube que ela teve um aborto numa outra oportunidade. Então, como que ela deve se considerar quando ela descobre que isso aconteceu na vida dela? Que ela é uma mãe de 2 filhos. Não é porque ela criou um filho que aquele outro não vai ser considerado. Mesmo que ele tenha passado apenas algumas horas fecundado dentro do corpo da mulher, ele é contado como um filho. Porque na hora que existe a fusão do óvulo com o espermatozoide e o DNA cria um novo ser. Boa tarde, Angela, bem-vinda. Então, quando o óvulo fecunda, é fecundado pelo espermatozoide, e o DNA dos dois, do pai e da mãe, se misturam e é criado um novo ser, mesmo que ele nasça ou que ele não nasça, ele é contado diante das leis da vida como um ser humano. Então, mesmo que a gente não saiba que a gente abortou, ou que a mulher tenha abortado, aí ela sabe, né, assim, por vontade, ela comete o aborto, ela sabe que ela é mãe daquele filho. Então, ela não deve esquecer, ela deve contar. Tá? Não sei se ela vai contar para os filhos, mas ela vai contar, ó, número 1, número 2, número 3. Ela sabe quantos filhos ela tem. Isso é importante. Aqui não cabe nenhum julgamento, viu, gente? Se a mulher faz certo, se faz errado, né? Aqui o que cabe são as leis da vida. Quem foi fecundado pertence. E pertence precisa ser contado como um número de uma pessoa que esteve ali na vida, mesmo que por pouco tempo. Ele precisa ser olhado e reconhecido, porque senão vai causar sintoma mais para frente. É muito simples você perceber uma mulher que está sofrendo sintomas de um aborto cometido, seja ele consciente ou não. A gente consegue ver no campo áurico da mulher uma manchinha preta que corre aqui para lá, e ela pode sim virar um sintoma, uma neurose, uma doença psíquica, uma doença física, uma dor que não passa, aí vai no médico, o médico não detecta, mas está lá na memória daquele ser humano que não foi visto, que não foi reconhecido. Então a Edna diz, e no caso de aborto que a mãe decide fazer a mesma coisa. No aborto provocado, naquele aborto que a mãe decide fazer, ela também tem que contar aquele ser humano, mais ainda, porque ela sabe, né, que ele existiu. Ela só não pode fingir que nada aconteceu. Dentro dela, ela sabe que ela teve aquele filho, tá? E ela pode até conversar com a memória desse filho e dizer para ele assim, olha, eu sinto muito, eu não pude criar você. E ser bem honesta e falar isso para essa memória dessa criança. Eu sinto muito, eu não podia, então eu tomei essa decisão. Uai, assume, né? Mas precisa, porque senão, se a mulher comete o ato e faz de conta que nada aconteceu, provavelmente vai criar um sintoma, tá? E aí a gente que consegue ver aquela manchinha no campo áurico, né? E a mulher tem uma dor de cabeça que não passa, entendeu? Alguma coisa vai aparecer, porque essa criança quer ser vista, quer ser reconhecida e, principalmente, ela quer ser liberada. É uma memória que quer ser liberada e a mãe tem o poder de liberar essa memória, tá? É só fazer como eu falei. Perguntas, gente, porque esse é um assunto bem complicado. Bom, então, gente, ó, são 17h33
Eu vou propor, nós estamos todas em mulheres aqui, eu, a Edna, a Ângela, agradeço a vocês que estão sempre aqui prestigiando o Chá das 5, adoro a presença de vocês aqui, viu? Então eu vou convidar vocês a fazer uma meditação. Nessa meditação, a gente vai conectar conscientemente o nosso coração ao nosso útero. Como chegou a hora das cachorras latirem, eu vou conduzir a meditação e, Edna, você é contra o aborto? Que bom, Edna. É uma opinião importante essa sua, né? Mas a gente não pode condenar as mulheres que praticam, porque cada um sabe aonde aperta o calo, né? Então, eu também sou contra, porque é muito mais é muito menos oneroso você ter um bebê e dar para adoção se você não pode cuidar, né? Do que você matar ele dentro da barriga. Aí sim, é muito oneroso para a mãe, para o resto da vida, sabe? É muito triste. Então é melhor a mãe que, né, leva a termo a gravidez e depois dá para adoção a criança, do que ela cometer o aborto, que é uma violência muito grande, fica registrado na memória do campo da família. E essa reconexão da criança abortada, em algum momento vai ser necessária, porque vai ter sintoma, se não na mãe, nos filhos dela, tá? Ok. Então, gente, aí, ó, cachorro latindo. Então, na hora que a gente começar a nossa meditação, se as cachorras latirem, que o latido delas seja ainda mais um fator a mais para você se interiorizar, tá? Não vai trazer vocês para fora, porque a gente já sabe que faz parte o latido dos cachorros, elas latem mesmo, né? Então, vamos fazer a nossa meditação, meninas? Vamos nos conectar ao nosso útero? Então, como eu falei para vocês, não importa se a gente tem útero físico ou se ele já foi retirado, é a mesma coisa, porque a meditação, ela vai atuar no nosso campo energético. E aí, se nós temos o órgão físico, vai atuar no órgão físico também, ok? Então, sente-se confortavelmente na sua cadeira, não deita não, porque o objetivo não é dormir, viu, gente? Se a gente deitar, a gente acaba cochilando e perde o momento. Então, sente-se confortavelmente em uma cadeira, coloque os pés firmes no chão, os dois pés no chão, as palmas das mãos sobre as coxas voltadas para cima. Inspire e expire. Profunda e completamente. Deixe os lábios entreabertos e faça a sua respiração através do nariz e da boca ao mesmo tempo, relaxando a mandíbula. Inspire e expire. Relaxe os ombros, descanse os joelhos. Deixe a sua posição cada vez mais confortável, faça pequenos ajustes nela, até que você fique bem relaxada. Esta meditação é para as mulheres. Inspire e expire pelo nariz e a boca ao mesmo tempo. Feche os seus olhos. Descanse. Inspire e expire. E agora imagine, mantendo a respiração, que você vai ficando bem pequena, pequenininha, e você vai ficar de um tamanho que você consiga entrar dentro do seu coração. Inspire e expire. Você vai entrar dentro do seu coração
e vai ver que lá dentro existe uma sala confortável, aconchegante, bonita. E nessa sala, dentro do seu coração, você tem todas as coisas que você gosta. Veja se tem um lugar confortável para você se sentar e sente-se, acomode-se, inspire e expire. E nessa sala, dentro do seu coração, você se sente muito bem, você se sente no lugar dos melhores sentimentos que você pode ter. E aí você olha para a parede dessa sala, dentro do seu coração, e vê que ali está se abrindo uma tela de cinema muito brilhante. E essa tela transporta você quando você entra nela. Então você decide que você vai se transportar. Você se levanta do lugar onde está sentada, na sua sala, dentro do seu coração. Inspire, expire. Você se levanta e você entra na tela brilhante. E ali você entra em um elevador. Um elevador que tem um botão. E esse botão é para descer. E você vai descer do seu coração dentro do seu corpo. Esse elevador tem as paredes transparentes e ele desce bem devagar. E você vai olhando em volta e vê os órgãos internos do seu corpo. Você está descendo do coração para baixo. E você olha para trás e vê os pulmões respirando. Você vê o estômago trabalhando, os intestinos tirando toda a energia dos alimentos. Você vê a bexiga e os rins, e você vê os ovários, as trompas e o útero. E você fica maravilhada com o útero. E você sabe que o elevador em que você está conecta o coração ao útero. E você desce de elevador dentro do útero. E você sai do elevador e encontra um lugar aconchegante, ainda mais aconchegante do que o coração. Um lugar quente, acolhedor e que te traz uma lembrança que parece que você já esteve ali em algum tempo no passado. E você encontra dentro do seu útero um cantinho acolhedor em que você pode se sentar. Você se senta e respira, maravilhada, ouvindo dali do útero as batidas do coração lá no alto. Essa conexão é muito forte e você sente dentro de você que o coração e o útero respondem à mesma vibração, à mesma batida,
como se fosse um tambor ritmado e maravilhoso. Então você inspira e expira dentro do útero e pensa assim: eu já estive em um útero, dentro do útero da minha mãe. Que Deus abençoe o útero da minha mãe. Gratidão pela vida que se fez em mim. Inspira e expira. E agora você vai ver uma tela brilhante se abrindo também à sua frente, dentro do útero. E nessa tela vai surgir uma informação. Pode ser um número, pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Leia. Esta é a informação do útero para você. Observe essa informação e traga ela para dentro do seu coração. Agradeça ao útero que te acolhe mais uma vez. Volte para dentro do elevador, que vai agora subir, fazendo o caminho de volta para o coração. E você olha e vê os órgãos internos trabalhando harmoniosamente. Agradeça a cada um deles no caminho. Todos eles fazem a sua saúde. Desembarque novamente dentro do seu coração, na sala preparada para você. Traga a informação do útero para o seu coração. Deposite ali com todo o amor do mundo. Inspire e expire. E agora você vai se tornando grande novamente, crescendo, crescendo, até você retomar o seu tamanho natural, o tamanho que você tem hoje. E você se encontra novamente sentada na sua cadeira, com seus pés no chão. E eu vou contar de 3 até 0. Você poderá abrir os olhos. 3, 2, 1, 0. Abra os olhos. Você pode espreguiçar. Alonga o seu corpo. Toma contato de novo com seus movimentos. Se alguém que estiver ouvindo quiser colocar aí a informação que veio do útero, fique à vontade. Se não quiser, saiba que se for uma palavra ou uma frase, é a mensagem para você. Traga para o seu coração, traga para você entender essa mensagem. E se for um número, muito provavelmente é o número das gestações que você teve, mesmo que você não saiba. Se um óvulo foi fecundado e ficou ali, mesmo que por algumas horas,
a vida registra e conta. Amanda querida, que bom que você está aí. A palavra é amor. Ai, que lindo, Amanda. Deus que abençoou esse útero maravilhoso. Então a gente tem a nossa ligação de útero para útero com as nossas ancestrais. E é realmente uma ligação de amor. Então, gente, eu estava dizendo que se foi um número, muito provavelmente é o número de óvulos fecundados que você teve no seu útero, tá ok? Então você pode acolher no seu coração. Se você não sabia, né? E você conte esse filhinho que você teve aí. Amanda, que alegria ter você aqui. Espero que você esteja bem, viu, querida? Então, gente, olha, nós estamos terminando a nossa live de hoje. Uma live muito amorosa, muito inspirada. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa para dizer ou para perguntar antes que a gente encerre. E ó, as cachorras esperaram eu terminar a meditação para começar a latir, que bom! Amanda, manda um beijo para sua filha linda. Eu que agradeço, Edna. Beijão na sua filhota também, Edna. E nos seus filhos meninos. Todos maravilhosos. Ângela, tudo bem com você? Bom, gente, estamos terminando a live, então. Vou ficar mais alguns minutos. Se houver alguma pergunta ainda, alguma observação, daqui a pouquinho eu encerro e a gente, então, vai ter o nosso próximo Chá das 5, gente. Vai ser dia 23 de dezembro, olha, antevéspera de Natal. Vou escolher um tema bem... São todos casados, Edna? Que bênção. Você já é vovó, então? Diz aí. Vou escolher um tema. Se vocês quiserem sugerir um tema para a semana que vem, que é a semana do Natal, né? Um tema para a gente abordar aqui, seria bem legal, viu? Eu aguardo, assim, se vocês tiverem alguma ideia de tema, tá? Podem mandar para mim na página também, se vocês pensarem em algum tema durante a semana. Coloquem lá que a gente estuda para falar para vocês. 5 netos, Edna, que bênção! Ai, que delícia! A sua família em continuidade, né? Nossa, é uma coisa tão boa isso. Amanda falou, perdão, o que você acha? O tema do perdão? Olha, Amanda, é um temaço esse, né? É um temaço. Eu vou pensar. Se tiver dentro da minha capacidade, eu falo. Tá bom? Obrigada pela sugestão. Você já foi lá no mais difícil. Tá bom demais, Amanda. Gratidão, viu? Bom, meninas, 2 da minha filha. Ai, que delícia, né, Edna? Nossa, que coisa boa. Então, nossa, então vai ser uma festinha de Natal bem legal. Só não pode aglomerar. Ai, ai. Espero que a conexão que a gente fez entre útero e coração tenha sido benéfica para vocês, viu, gente? Para vocês que estão aí, Amanda, Edna, Ângela, gratidão, viu, pela presença de vocês. E para as mulheres que vão ver essa live no futuro, né? Espero que essa meditação seja benéfica. E vocês podem fazer essa meditação várias vezes. Se você tiver algum problema feminino, talvez essa meditação traga um pouco de apaziguamento para você e melhore um pouco o seu sintoma, tá bom? Se precisar, fala com a gente que nós estamos no Espaço Mahadeva
para servir a população. Tá bom, meus anjos? Ó, beijo no coração, tudo de bom para vocês, gratidão pela presença. E se vocês acharam esse tema importante, por favor, compartilhem com as suas amigas, tá bom? Abraço grande e até o próximo Chá das 5, quarta-feira que vem. Gratidão, gente. Beijo, Amanda. Beijo, Edna. Tchau, gente.